maioria das pessoas hoje não entende mais o que é amor. Hoje se confunde amor com paixões. As paixões que dominam o corpo e o povo levado muitas vezes pelas novelas, filmes, né, onde mostra aqueles amor que na verdade são paixões, começa a achar que, por exemplo, eu encontrei minha esposa hoje, conheci ela hoje, aí acende aquele fogo, né, que é exatamente o que significa paixão, é um fogo que queima por dentro, e a pessoa acha que aquilo é amor. Só que a paixão, ela acaba, ela dura 6 meses, um ano e acaba. Ela simplesmente acaba. E o que tem que ficar é o amor verdadeiro. Só que como não se entende mais o que é amor, acha que, como eu já disse, amor é o amor de novela, quando a paixão acaba, a pessoa diz, não, vamos separar, que não tem mais amor, não tem mais sentimento, né? Mas o padre Paulo Ricardo explicando isso, ele fala que os sentimentos até os cachorrinhos têm. O cachorrinho, quando ele olha para a cachorrinha que interessa a ele, né? Ele sente, ele tem sentimentos, ele sente os desejos animais, que é o que a gente também sente, o que as paixões fazem com a gente. A gente sente o desejo animal, o desejo da carne. O amor não. O amor ele não se sente. O amor é algo muito maior. O padre, né, o grande homem que escreveu A Imitação de Cristo, ele dizia que o amor só sabe o que é o amor quem ama de verdade. O amor é algo diferente. Como as pessoas perderam esse sentido de amor, o matrimônio, que é muito menos entendido ainda, não tem mais sentido. Perdeu o sentido. Então eu posso casar, separar, não tem sentido. Mas o matrimônio, ó, o matrimônio ele é de uma grandeza, é assim, sem palavras. Para a pessoa que diz assim, não, eu não quero um matrimônio, então o que a igreja diz? Deve ser celibatário, sacerdote, freira, frei, frade, né, irmão, assim, algum monge, né, ou monja também, a mulher. Mas a gente não pode viver do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Às vezes a pessoa diz assim, não, não, eu não quero casar, não, eu vou viver aí como der certo, hoje eu tô com uma, eu tô com a outra. Mas isso aí leva à morte da alma, que é o inferno. O matrimônio, ele é, como é que a gente pode dizer? É colocar Cristo dentro do casamento. Uma pessoa que, dois que não são batizados, eles podem se casar, podem ter o casamento, mas eles não podem ter o matrimônio. O matrimônio é entre dois batizados. E o que que acontece no matrimônio? Quando a pessoa recebe o sacramento do matrimônio, quando se casam, quando duas pessoas se casam, elas recebem o amor de Deus. É como se Deus derrama sobre aquela pessoa o amor da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Cristo fica no meio daquele matrimônio, ele está ali presente. O cônjuge, ele é o Cristo do outro. A minha mulher é meu Cristo. E eu sou o Cristo dela. A esposa, ela tem que ver no marido o próprio Cristo. O que significa a palavra Cristo? Significa ungido. O meu cônjuge, a minha esposa, ela é a minha cruz. Cruz em que sentido? Cruz de salvação, caminho de salvação. A cruz não é o sentido pejorativo que a gente tem hoje. Aquela coisa que hoje se entende cruz como um peso, né? Não, a cruz é o caminho de salvação. Jesus nos salvou morrendo na cruz. Então a cruz ela é o maior sinal de salvação. É o sinal do cristão. É por isso que o demônio, por exemplo, ele teme tanto a cruz. Numa casa que tem, por exemplo, um crucifixo na porta de entrada, bento por um bispo, o demônio ali não entra. Ele teme o crucifixo. Aquele crucifixo ele tem valor exorcista. Ele exorciza o demônio. E no casal, no matrimônio, que tem a cruz como sinal, eles têm o Cristo inserido entre eles. Então eles têm que entender, têm que amar o outro como que ama o Cristo. Eu tenho que amar minha esposa da mesma forma que eu amo o Cristo. Então como é que eu posso discutir com ela, brigar com ela, xingar, bater, se ela é o Cristo? Se eu faço isso, eu não entendi o sentido do matrimônio. Como é que eu posso me separar dela se ela é o Cristo? Tem sentido a pessoa se separar de Cristo? Separar de Cristo é buscar o inferno. Como eu estava dizendo, a gente tem que entender o Cristo, o outro como Cristo, como ungido. Cristo, a palavra Cristo significa Messias, que significa ungido, né? Em hebraico é Messias, em grego é Cristo. Em português é ungido. Então a minha esposa, ela foi ungida por Deus para ser o meu sinal de salvação. Ela é exatamente aquilo que eu preciso para ser salvo.
Você vai dizer, a minha esposa é muito chata, é muito briguenta, mas é porque você precisa exatamente disso para ser salvo. A minha esposa não aguenta, minha esposa ela é briguenta. É porque Deus quer que você se exercite na paciência. Porque é paciência que você precisa para ser salvo. A minha esposa grita demais. Porque Deus quer que eu me exercite e exercite ela na virtude do silêncio. Então, a pessoa que é seu cônjuge, ela tem exatamente a medida da sua salvação. A cruz dela é do mesmo tamanho da sua salvação. Agora, se eu largo essa pessoa, né, aí cabe muito aquela frase de São João Maria Vianney: quem larga a sua cruz achará uma maior e mais pesada. Entende? Porque aquela cruz ali, foi Deus que mediu. Ela é exatamente, ela encaixa perfeitamente em mim para que eu possa me salvar. Não importa se o marido, a mulher são problemáticos, é aquilo que a gente precisa. Nesta vida, que, como diz a Salve Rainha, né, neste vale de lágrimas, é o nosso calvário. Nós temos que caminhar carregando a nossa cruz. A minha cruz é minha esposa. Eu sou a cruz dela. E ela tem o dever, ela tem a obrigação de salvar a minha alma. Salvar a alma dela e a minha. É por isso que diz, nós somos uma só carne. Deus fez uma só carne. Por quê? Porque nós dois temos a mesma obrigação. Orígenes, que foi um dos pais da igreja, ele dizia que o casal ele tem que ser a mesma carne, eles são a mesma carne e o mesmo espírito. O Orígenes, ele era de origem de educação grega. Então, o que era para um grego daquela época? O espírito era a vontade. É por isso que São Paulo às vezes fala, né? Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Aqui ele estava falando para gregos. Então, alma é o que nós entendemos por espírito, aquilo que volta para Deus. E espírito, para eles, é vontade. Entende? Por exemplo, eu tenho vontade de, aqui no meu mundo material, digamos, eu tenho vontade de construir uma casa. Então, a minha esposa, eu e ela, a gente tem que ter aquela noção, aquela conversa, sentar e conversar, vamos construir uma casa. Entende? E os dois trabalhar junto para aquilo. É basicamente isso. Mas no mundo espiritual, qual que deve ser a nossa vontade? É a salvação. Isso é o mais importante. Então eu tenho a obrigação de salvar a alma dela e ela de salvar a minha. Eu tenho a obrigação de fazer ela feliz e ela de me fazer feliz. Nós só vamos ser felizes quando eu quiser fazer a felicidade dela. Aí eu vou ser feliz. Porque a felicidade do esposo é a da esposa. Do mesmo jeito, ela. Se eu busco a minha felicidade, eu nunca vou conseguir ser feliz e nem vou fazer ela feliz. Isso é o matrimônio. É ver o Cristo no outro. É ver ali a cruz de salvação, o meu caminho. Esse mundo é meu calvário e a minha esposa é minha cruz. Do mesmo jeito, esse mundo é o calvário dela e eu sou a cruz dela. Nós devemos caminhar buscando a salvação um do outro. E também, claro, educando os filhos para Cristo. É um dever gigantesco dos pais educar os filhos para Cristo. Se o pai e uma mãe, por exemplo, o casal, eles são santos, têm uma vida santa, mas se eles não educam os filhos para Deus, eles estão em dívida com Deus. Porque Deus deu filhos ao casal para que o casal santifique esses filhos, ajude na santificação desses filhos para povoar o céu. Viu qual a importância de ter filhos? Muitos filhos, muitos filhos. A igreja pede que cada casal tenha no mínimo 3 filhos, no mínimo. Mas nós devemos ter muito mais. 5, 6, 7, 10, 12, se possível. Muitos filhos. Porque a obrigação daqueles que receberam o matrimônio, a obrigação deles é povoar o céu. Não é só para cima. O pessoal diz, é muito difícil ter filho, criar filho. Não. Deus dá a força, Deus dirige, Deus ajuda. Nós temos a obrigação de povoar o céu, de fazer filhos santos para Deus. Essa é a obrigação do matrimônio. Salvar a alma um do outro e dar santos ao céu. Olha só a dignidade do matrimônio. Deus, ele cria a alma, mas é os pais que criam o corpo. Deus deu ao homem e à mulher, aos cônjuges, o poder de participar da criação de Deus. Entende? Enquanto Deus cria o espiritual no humano, foi dado por Deus a nós o dever, a honra de criar a carne, que um dia será transformada e irá para o céu também, se Deus quiser. Olha a dignidade do matrimônio. Nós temos a dignidade de criar um ser, um corpo, temos a dignidade de criar santos para o céu.
Temos essa obrigação. Daí a importância do matrimônio. E as famílias grandes, elas são recompensadas por Deus. Se você observar, todos os grandes santos, praticamente todos, são de famílias grandes. Santa Catarina de Sena, os pais dela tiveram 25 filhos. Ela foi a última. Santo Inácio de Loyola, os pais dele tiveram 7 filhos, ele foi o sétimo. Então parece que Deus, ele deixa essa impressão de que Deus recompensa as grandes famílias. E aqueles santos dizem, mas só o último foi santo. Sim, mas ele salva todos os outros ao redor. O santo, ele não salva a si próprio. Quando você observa um santo, você vai ver que ele santifica outros ao redor dele. As pessoas que estão perto dele também vão se tornando santos, vão se santificando. Olha a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que era podemos dizer, um homem do mundo, mas a mãe dele, que era uma mulher de Deus, ela santificou Santo Agostinho pela oração. E ela salvou a alma do marido também, que era ateu e não acreditava em Deus, mas no último momento da morte ele pediu o batismo, porque ela rezava por ele. Então o santo, ele tem esse poder, de santificar aqueles que estão ao redor dele. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ela fez um gigante para a igreja, pela oração dela, pelas lágrimas dela, como uma vez revelou ela Santo Ambrósio. Pelas lágrimas dela, ela conseguiu santificar um filho, fazer dele um doutor da igreja, talvez o maior dos doutores da igreja, o maior santo da igreja. Um gigante. O homem que viu tudo, o homem que pode dizer assim que, podemos até usar, talvez não seja a palavra adequada, mas é o homem que explicou a Bíblia, que começou a explicar tudo. Um gênio. E ele não queria Deus, mas ele foi transformado pelo poder que aquela mulher tinha na oração. E ela santificou também o marido dela, salvou a alma dele. Quer dizer, o matrimônio ali gerou os frutos necessários. Ela salvou a alma do marido, é um dever do matrimônio, e ela criou santos para o céu. Um filho santo, outro filho foi sacerdote, também muito santo, né? Então, essa é a grandeza do matrimônio. O matrimônio é algo belíssimo, belíssimo. Precisa ser muito repensado, muito, muito, muito. Meditar sobre o matrimônio, pensar sobre o matrimônio. Minha mulher é chata, é gasguita, é bonequeira, é tudo. Mas é disso que eu preciso para me salvar.